Então, pessoas, nessa segunda parte do nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre força do trabalho e alienação. Eu queria muito fazer um vídeo para vocês com a minha carinha, né, pessoalmente, mas vocês talvez não saibam, eu tô meio doente com sinusite, tô de rosto inchado, preferi deixar vocês com minha voz. Mas eu queria mesmo era falar sobre isso pessoalmente, porque eu tenho certeza que esse assunto iria fazer vocês pensarem em muitas coisas. Como não é possível a gente continuar ainda trancafiados dentro de casa, sobrevivendo a esta pandemia, né? Continuemos por aqui. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho de força do trabalho e alienação. E o nosso pensador base, né, vai ser o Karl Marx, que a gente finalizou no vídeo anterior. Então, para começo de tudo, a gente precisa, né, entender o que é força de trabalho e o que é alienação. Alienação, no conceito da palavra, seria quando você é retirado de algo, então, psicologicamente, ou quando é retirado das suas condições materiais, ou quando é retirado o seu poder de decisão ou de fazer alguma coisa. Então, isso é alienação, quando lhes são retirados os meios, né, necessários para que você faça as coisas por si só, para que você tenha as suas próprias decisões, as suas próprias opiniões ou seus próprios atos, enfim, isso é ser alienado. E a força do trabalho é o que o trabalhador vende, o que a gente nossa capacidade de trabalhar, digamos assim. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. E assim, dentro da nossa sociedade, a desigualdade econômica é uma coisa estrutural, sempre existiu, vai continuar existindo, faz parte da estrutura da sociedade que a gente vive. Ela tem relação com os meios de produção e ela estabelece uma relação desigual entre aquelas pessoas que possuem os meios de produção e aquelas que não possuem. Por quê, Fernanda? Porque aquelas pessoas que não possuem os meios de produção foram alienadas da sua capacidade de produzir as suas formas de sobrevivência, né? Então elas vão ser obrigadas sempre a vender a sua força de trabalho para poder se manter dentro dessa sociedade, para continuar vivendo. Basicamente é isso. Então, a partir do momento que eu sou alienada dos meus meios de produção, das minhas condições de trabalho, do controle das condições de trabalho, eu vou ter que vender a minha força de trabalho e vou estar sob controle de uma outra pessoa, né, ou um grupo. E aí a nossa sociedade vai se mantendo, né? Segundo Marx, essa relação ela não é apenas econômica, ela tem formas de vida que são impostas e elas são impostas devido à divisão das classes sociais. E essa divisão de classes sociais ela vai gerar uma desigualdade social muito grande dentro da nossa sociedade. E assim, gente, dentro do capitalismo parece que é todo mundo igual. Tem lei, tem regra, tem norma, tem lá tudo bonitinho, no papel todo mundo é igual. Mas na vida prática há uma diferença muito grande entre as pessoas. E em alguns momentos isso se torna bem visível. Por exemplo, agora no momento que nós estamos vivendo, nem todo mundo tem o mesmo acesso à tecnologia e por isso aí não vai ter o mesmo acesso à educação, né? Nem todo mundo tem, por exemplo, agora a possibilidade de ficar em quarentena em casa, infelizmente, né? E aí, né, são mais algumas dos desdobramentos dessa desigualdade social, ou seja, aparentemente, pela lei, a gente é igual, mas na nossa vida prática, a gente vive igual? A gente é igual? Não, existem desigualdades bem gritantes. Uma coisa a gente pensar é o seguinte, a força de trabalho é aquilo pela qual o empregador paga. Ele não paga pelo produto. Como assim, Fernanda? Vamos pensar, se você está numa fábrica, aí, trabalha numa fábrica. Dependendo do que for produzido, o seu salário muda? Não.
Foi acertado desde o princípio que você iria trabalhar uma determinada quantidade de horas e iria receber um determinado valor. Então, independente do lucro que esse patrão obtiver naquele mês ou do quanto for produzido naquele mês, o seu salário não vai mudar. Ou seja, o empregador ele vai pagar pelo que foi combinado, pela sua força de trabalho, pela sua capacidade de produzir. Só que o que acontece? O trabalhador ele recebe um salário, que é aquilo que é aparente, aquilo que a gente pode ver, mas além desse trabalho, existe um valor que ele não recebe, que o Marx vai chamar de mais-valia, né? Além do que ele recebe, é produzido e o empregador ganha em cima dessas horas produzidas, mas ele não paga para o trabalhador, né? O que foi acertado a ele não depende do que o empregador recebe. Uma coisa é o valor da força de trabalho e outra coisa é o quanto que essa força de trabalho vai render de lucro ao capitalista, né? Ele vai receber muito mais. Fernando, então por que o trabalhador não simplesmente se recusa a trabalhar, né? Se recusa a vender sua força de trabalho? Gente, seria utópico. Vamos pensar de maneira bem racional. De maneira individual, a gente pode até falar nisso, né? Num trabalhador resistente, numa pessoa que não quer entrar dentro desse sistema e tal. Mas como sociedade, vocês acham mesmo que isso é possível? É possível que a gente faça essa quebra, né, de todo esse sistema desta maneira, se recusando a vender o trabalho? Não, né? Já virou uma estrutura. Por fim, tem uma outra coisa que a gente precisa discutir, que é qual a finalidade da produção dentro do sistema capitalista, né? Para que a gente produz coisas, bens de consumo, seja lá o que for? A finalidade de toda produção de mercadoria dentro do capitalismo vai ser atender às necessidades das pessoas? Não. Vai ser valorizar o capital, fazer o dinheiro circular, né? Ter lucro, gente. E uma coisa que é interessante é que dentro desse sistema, o Karl Marx ele elencou 2 tipos de trabalho. Trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Isso não tem nada a ver com valor, tá? Do que é bom, o que é ruim, não. Mas é aquilo que produz bens ou não. Por exemplo, um médico, nesse conceito, ele vai ter um trabalho totalmente improdutivo. Independente do trabalho dele ser maravilhoso, ser salvar a vida, ser incrível, seja lá o que for. Mas um operário vai ter um trabalho produtivo, porque daquilo que ele faz é gerado algum tipo de bem dentro do sistema capitalista, né? Um bem de consumo. E aí assim vamos. Essa é a diferença entre o trabalho produtivo, aquele que produz algo, e o improdutivo. E dentro da nossa sociedade nós convivemos com os dois. Uma coisa interessante da gente pensar é que o trabalhador, o operário principalmente, o trabalhador assalariado, ele na maioria das vezes vende a sua força de trabalho, né, como se fosse um bem, da mesma maneira que vende-se um produto qualquer dentro desse sistema. Mas ele vende porque é aquilo que ele tem que para vender, é o que ele possui naquele momento. Dentro do nosso sistema, todos nós estamos meio que sujeitos, né, ou forçados a se encaixar dentro dessas regras, né? Infelizmente. Então, queridos, espero que vocês estejam bem, acompanhando as nossas leituras. Por favor, me deem feedback lá no Google Classroom ou por aqui, enfim, pelo meio que vocês acharem mais apropriado. E façam as leituras e as atividades sugeridas. E até o nosso próximo encontro. Tomara que breve.